Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Walter Fernandes e hoje vamos para mais uma videoaula 7 do nosso curso de mecânica, cujo tema hoje será a gravitação universal. Para os tópicos da nossa aula, vamos apresentar hoje um breve histórico das ideias de Platão e Aristóteles, Cláudio Ptolomeu, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Na sequência, apresentar as leis de Johannes Kepler, primeira lei, lei das órbitas, segunda lei, lei dos períodos, das áreas, terceira lei, lei dos períodos. E, por fim, apresentar a lei da gravitação universal. Fazer uma interpretação da lei e trazer um exemplo de aplicação de como se usa essa lei. Ok? Bem, antes de iniciar a sequência do breve histórico, vamos apresentar um breve contexto, tá? A gravitação universal ela tem a ver com os corpos do sistema solar. Nós sabemos hoje como está organizado o sistema solar, mas essa ideia de hoje não é a mesma ideia de antigamente. Vamos ver aqui ao longo da apresentação do conteúdo. Durante séculos, houveram muitas teorias sobre o Sol, os planetas e como funcionava a mecânica do universo. Okay? Também vai ser apresentado aqui hoje quais eram as ideias que tentavam explicar como estava organizado o sistema solar. E muitas civilizações produziram as mais variadas explicações para os fenômenos observados no céu, e isso influenciou as ações humanas e interesses pela ciência. Então, depois desse breve contexto, vamos para o nosso breve histórico, para não se estender demais a nossa apresentação do tema central, certo? Pois bem, pessoal, para Platão e Aristóteles, eles consideravam que a Terra ocupava o centro do universo. Outra coisa importante, que nós sabemos hoje que esse termo universo ele é muito mais vasto do que se pensava antigamente, tá? Então eu vou apresentar aqui as teorias do sistema, teorias para explicar o sistema solar, e vai aparecer esse termo centro do universo. Então na época o universo era limitado. Hoje sabemos que o universo ele é um espaço ilimitado de objetos, de ações e tudo, enfim. Então, Platão e Aristóteles consideravam que a Terra ocupava o centro do universo e todos os planetas giravam em torno dela. Essa teoria foi chamada teoria geocêntrica. Vejam nessa figura, está aqui a fonte dela, que eu tenho aqui a Terra, a Lua, Mercúrio, Vênus, vejam só, inclusive o Sol orbitava a Terra, tá certo? Essa teoria, pessoal, ela tem uma ideia que, se você parar para pensar hoje, ela não é tão absurda. Porque, por exemplo, se você observar o Sol durante todo o dia, né, no nosso referencial, a impressão que nós temos é que o Sol que está orbitando a Terra. Então, não é uma ideia absurda, certo? Outro ponto importante que centralizava essa ideia da Terra ser o centro é que mais na frente nós vamos perceber na ideia de quando a Igreja Católica ela externa que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se o homem, né, mora na Terra, a Terra tem que ser o centro de tudo. Então essa teoria ela tinha uma influência da Igreja, ela tem influência de referencial. Não é tão absurda, né? Nós vamos ver daqui a pouco que não é a teoria que se aplica, certo? Mas inicialmente pensava-se que a Terra era o centro do universo, certo? Aristóteles desenvolveu a teoria geocêntrica, e essa teoria dizia que a Terra estava no meio do universo, sem se mexer, e todos os astros giravam em torno dela, em órbitas circulares perfeitas. Os astros estavam presos por bolas de cristal. Então é um modelo, né, bem filosófico de Aristóteles. E ele também mencionava que o universo acima da Lua era perfeito e que a Terra era redonda. Então essa é a ideia, né, filosófica de Platão e Aristóteles, que culminou na teoria geocêntrica, o geocentrismo. Bom? Pois bem, depois de
Platão e Aristóteles, vem Cláudio Ptolomeu, né? A astronomia ptolomaica, pessoal, impôs uma teoria rigorosamente imóvel, centro único de todos como sistema geocêntrico. Então, Ptolomeu reafirmou o geocentrismo. E aqui, segundo esse sistema, essa volta da Terra movia-se, em volta da Terra, movia-se a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, nessa ordem, certo? Aqui eu trouxe uma figura, né, que tenta mostrar o modelo de Ptolomeu. Vamos lá. As órbitas da Lua e do Sol eram circulares, então Sol e Lua. A Lua está aqui, certo? E o Sol está aqui. Então a Lua e o Sol realizavam órbitas circulares e as órbitas dos planetas eram descritas por círculos menores, que ele chamou de epiciclos. Então está aqui, por exemplo, Júpiter, ele realiza um epiciclo. E os centros se moviam em círculos maiores em volta da Terra, que ele chamou de deferente. Então, os planetas realizavam pequenos ciclos em torno de um eixo, certo? E, pessoal, o planeta, além de girar em torno de um eixo, girava em torno da Terra. Esse movimento que ele fazia em torno de um ponto era o epiciclo e em torno da Terra era o deferente. Esse é o modelo de Cláudio Ptolomeu, que é o modelo também que tinha como base o geocentrismo, ok? Na sequência temos a ideia de Nicolau Copérnico, né? Para Nicolau Copérnico já tem aqui uma mudança de percepção. Então Nicolau Copérnico ele propôs que não era a Terra o centro do universo, mas sim o Sol era o centro do universo. E os demais planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol, em órbitas circulares. Essa teoria foi chamada de teoria heliocêntrica. Essa figura tenta retratar isso. O Sol, aí nós temos aqui Mercúrio, nós temos Vênus, Terra, aí a Lua orbitando a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Então, para Nicolau Copérnico, o modelo a teoria era heliocêntrica. Okay? Na verdade, pessoal, muitos anos se passaram e muitas ideias tentaram transferir a Terra para um local que ela nunca esteve, que foi o centro, entre aspas, do universo. Então, essa teoria é a teoria que a gente conhece hoje, certo? É a teoria que a gente segue. E o sistema solar tem essa estruturação, essa organização. Na sequência, temos aqui uma ideia que foi sendo construída, tá? Só para fechar aqui a parte de Nicolau, apesar de não ter sido amplamente aceito esse modelo, na época, a proposta de Copérnico fez que surgisse uma nova interpretação do mundo. Até então, a Igreja Católica ela tem uma influência muito grande e para a Igreja Católica a teoria era geocêntrica, baseada na ideia que eu já falei, certo? Sobre o homem habitar a Terra, o homem ser imagem e semelhança de Deus, então o homem tem que, se está na Terra, a Terra tem que ser o centro de tudo, certo? Então a ideia de Copérnico, né, mudou esse paradigma, tá? Pois bem, aí surge Galileu Galilei. Bem, ele aperfeiçoou o telescópio para melhor observar os astros e proporcionar descobertas fantásticas que comprovaram a teoria de Copérnico, tá? Bem, então ele foi a primeira pessoa a usar uma luneta, pessoal, um telescópio e apontar para o céu. Até então, esse instrumento era utilizado nos portos para observar a chegada de embarcações ou de inimigos. Mas Galileu ele decidiu fazer algo diferente, tá certo? Bem, e ele fez várias observações, tá certo? E as observações de Galileu contribuíram significativamente para confirmar o heliocentrismo, tá? Vamos ver aqui algumas observações de Galileu. Primeira observação de Galileu, que ele observou crateras na Lua. Ora,
se existem, né, crateras na Lua e eram como se fosse algo semelhante à Terra. Então, por que a Terra tem que estar no centro se existe alguma coisa que tem estrutura semelhante a ela? Tá? Essa é uma ideia que a gente tem assim da percepção de Galileu. Outra observação de Galileu foi que ele percebeu satélites rodeando Júpiter. Ele observou 4 satélites, que foram nomeados, né? Ganimedes, Calisto, Io e Europa. Hoje nós sabemos que existem mais de 64 satélites que orbitam Júpiter, tá bom? Mas ele observou 4. Essa ideia que ele teve foi a seguinte: se existem corpos que orbitam outro planeta, por que a Terra tem que ser o centro do universo? Então ele começou a observar as coisas e fazer questionamentos. Tá? Outra observação de Galileu, que ele percebeu as orelhas de Saturno. E uma observação, a mais importante, que essa aí, de fato, culminou na confirmação do heliocentrismo, foi que ele observou que Vênus tem fases como a Lua. Se Vênus tem fases como a Lua, Vênus não pode orbitar a Terra. Vênus tem que orbitar o Sol. Daí, confirmando o heliocentrismo. Ok? Então, foram várias observações que todas foram confrontando o heliocentrismo, o geocentrismo, e chegou de fato à teoria heliocêntrica, tá, pessoal? Então, o nosso sistema solar assim está organizado, ok? Então, só para a gente ter aqui uma noção, para quem às vezes esquece, a sequência é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Tem até uma frasezinha que eu gosto de usar, se você quiser memorizar, ó. Minha vó tem muitas joias, só usa no... Aí aqui a gente usava, né? Plutão, que a gente sabe que ele é rebaixado, seria o P de pescoço, tá? Então, na sequência aqui, é só eliminar o pescoço, tudo bem? Plutão ele é rebaixado, é um planeta anão. Então, essa é a sequência, a organização do nosso sistema solar, que desde o início ele foi assim, mas as teorias tentaram justificar uma outra organização, ok? Pois bem, então, eu queria apresentar aqui para vocês, antes da gente dar sequência, pessoal, um documentário fantástico chamado Universo Além do Big Bang. As imagens que eu apresentei agora há pouco das observações de Galileu, eu fiz um print, né, das imagens que apareciam aqui nesse documentário, é fantástico. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link de 2 partes, né, que são as partes iniciais, 1 e 2, que elas retratam o que a gente fala aqui, porque esse documentário ele parte desde o início até os dias atuais. Então, é muita evolução, muita informação, mas para o nosso objetivo dessa videoaula, as partes iniciais elas conseguem retratar perfeitamente, mas eu vou colocar lá o link para vocês, quem quiser depois assistir na íntegra, tá certo? Ok? Pois bem, vamos então agora para a nossa parte 2, né? As leis de Johannes Kepler. Bem, o que Kepler fez, né? A partir das observações feitas por Galileu, Kepler elaborou um trabalho científico tendo o Sol como referência, teoria, que nós já sabemos aqui, nós já vimos, né? Teoria heliocêntrica, provando através de três leis, matematicamente as relações entre períodos, posições, velocidades e trajetórias. Então, as 3 leis vão retratar alguma informação dessas aqui, tá bom?
Então, já que vai retratar informações, vamos ter que resgatar na nossa memória alguns conhecimentos prévios para compreender as leis de Kepler. E os conhecimentos são esses aqui. Bem, período é o intervalo de tempo para alguma coisa. Ok? Posição é um lugar ocupado por algum objeto. Velocidade, lembra-se que velocidade é uma grandeza que indica a rapidez que um objeto muda de posição. E uma expressão básica inicial é que velocidade você consegue calcular pelo deslocamento, o intervalo de tempo, a unidade no SI, metros por segundo. O que é um movimento acelerado? Movimento cujo módulo da velocidade está aumentando. O que é um movimento retardado? É um movimento cujo módulo da velocidade está diminuindo. E trajetória é a união dos pontos ocupados por um objeto durante o intervalo de tempo. Então, esses são alguns conhecimentos que nós precisamos ter para entender as leis de Kepler. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. O que essa lei estabelece? Que as órbitas descritas pelos planetas são elipses. E o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Nessa figura aqui que eu elaborei, nós temos aqui uma representação, né, de uma elipse. A elipse é uma figura que como se você imaginasse uma circunferência achatada. Tá? Ela vai ter dois focos, vai ter uma excentricidade. Se você imaginar aqui esses dois focos e for aproximando eles, você transforma a elipse numa circunferência, tá certo? O desenho está um pouco exagerado, não é tão achatado assim a órbita, mas, segundo Kepler, as órbitas são elipses. E todos os planetas, inclusive, pessoal, não esqueçam, todos os planetas, inclusive a Terra, realiza órbitas elípticas, ok? Nessa lei já surge aqui dois referenciais importantes. Durante o movimento dos planetas, no caso que eu representei a Terra, vai ter um momento que ele vai estar mais afastado do Sol. Para esse ponto, que é o ponto A, ele chamou de afélio. E vai ter um momento que ele vai estar mais perto do Sol. E esse ponto ele chamou de periélio. Ok? Outros autores usam outros termos. Né? No lugar de afélio é apogeu e no lugar de periélio, perigeu. Mas são termos que não são tão comuns. Tá? Lembrando que afélio, né, é afastado do Sol e periélio próximo do Sol. Ok? Pois bem, segunda lei, lei das áreas. O que estabelece essa lei? Um planeta, em sua órbita em torno do Sol, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, essa lei de Kepler diz que os planetas descrevem áreas iguais em tempos iguais. Na ilustração que eu coloquei aqui, nós temos o Sol, um planeta em 4 posições, ó, posição 1, 2, 3 e 4. De 1 para 2, o planeta realiza um deslocamento que eu chamei de ΔS1 e vai gastar um intervalo de tempo ΔT1. No trecho entre os pontos 3 e 4, eu vou ter um deslocamento ΔS2 e um intervalo de tempo ΔT2. Ok? E aqui eu tenho, né, uns limites na figura que vão indicar a área 1 e aqui a área 2. Bem, então, segundo a segunda lei, os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Então, aqui, ó, A1 é igual a A2 e o intervalo de tempo 1 é igual ao intervalo de tempo 2. Essa é a segunda lei de Kepler. Vamos fazer aqui uma interpretação bem superficial, digamos assim, para não se estender muito. Veja só. Observe que o arco descrito pelo planeta ao passar no periélio é maior do que o arco descrito quando ele passa no afélio.
Então aqui, ó, essa razão ΔS sobre ΔT é maior no trecho 1 do que no trecho 2. Por quê? Como o tempo é igual, segundo a segunda lei, e o deslocamento, o ΔS1, é maior do que o ΔS2, certo? Lembrando que ΔS por ΔT seria a velocidade escalar, então eu posso afirmar que V1 é maior que V2, tá certo? Ou seja, os planetas, à medida que o planeta se aproxima do Sol, a sua velocidade está aumentando. E à medida, sim, esse movimento que vimos lá nos conhecimentos prévios, que é um movimento acelerado. E à medida que ele se afasta, a sua velocidade ela diminui, ou seja, movimento retardado. Então, resumindo, quando os planetas se movem do afélio ao periélio, o movimento é acelerado, e do periélio ao afélio é um movimento retardado. Então, a velocidade, não esqueçam, a velocidade é maior no periélio do que no afélio. Ou seja, o movimento do planeta não é uniforme. Ele tem um movimento que a velocidade está variando. Ok? Então, essa é a essência da segunda lei das áreas, que retrata a velocidade. Certo? Aqui teve um equívoco, pessoal. Não é primeira lei, certo? Na verdade, é a terceira lei, que é a lei dos períodos. É uma lei, teoricamente, é mais simples, só que tem um cálculozinho por trás dessa lei que a deixa um pouco complicada. Mas, resumindo, quanto mais distante um planeta estiver do Sol, maior será o seu período de revolução, ou seja, período para completar uma volta em torno do Sol. Certo? Então, essa lei ela tem o caráter teórico, que é simples, e o caráter matemático. Segundo Kepler, a razão entre o quadrado do período de revolução e a distância média ao Sol, planeta Sol, essa razão vai fornecer sempre uma constante K, que foi chamada constante de Kepler, que não se preocupe em saber o valor dessa constante, tá bom? Você pode resolver problemas simplesmente igualando frações e no final você encontra o que se pede. Então, pessoal, essas são as 3 leis de Kepler. A primeira fala de trajetória, lei das órbitas. A segunda fala de velocidade, lei das áreas. A velocidade é maior no periélio, no periélio do que no afélio. E a terceira lei retrata o período de revolução dos planetas. Quanto mais afastado estiver do Sol, maior vai ser esse tempo e vice-versa. Ok? Perdão. Então vamos fechar nossa videoaula com o terceiro ponto, a lei da gravitação universal. Bem, vamos fazer uma rápida interpretação dessa lei, que Newton ele se apoiou nos estudos de Galileu, Copérnico e Kepler para propor uma lei para explicar por que os planetas orbitam o Sol. Até então, Kepler faz uma análise cinemática do sistema, ou seja, como é que se comporta a trajetória, como é que se comporta a velocidade, como é que se comporta o intervalo de tempo. Então, Newton vai explicar por que os planetas estão orbitando. E ele vai explicar isso através de uma lei, que é a lei da gravitação universal. Então, resumindo, entre dois corpos quaisquer, pelo simples fato de terem massa, existe uma força de atração, denominada força gravitacional, que nós já escutamos falar dessa força, só que com outro nome, a força peso, tá bom? Vamos dar agora outro nome à força peso, essa força gravitacional. Bem, então a medida da força gravitacional é traduzida na apresentação da lei, que, resumindo, essa aqui, ó.
Então, a força gravitacional entre duas partículas tem intensidade. Veja só, a força gravitacional entre duas partículas tem intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, resumindo esse trecho aqui, nós temos essa equação. Veja que a força ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ok? Então, essa ilustração aqui tenta mostrar isso, tá bom? Eu tenho aqui o exemplo da Terra e a Lua. A força é a mesma, porém os sentidos são opostos, tá bom? E como é que eu posso calcular essa força? Multiplicando a massa da Terra e da Lua e dividindo pelo quadrado da distância que as separa. Esse Gzão é uma constante chamada constante gravitacional, cujo valor ele é apresentado nos problemas, aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11. E aqui está a unidade de medida da constante gravitacional, certo? Então, aí está a lei da gravitação universal. Resumindo, massa atrai massa na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Tá bom? Um detalhe importante é que as massas têm que ser usadas em quilograma e a distância em metros. Quando você fizer isso, você encontra a força em Newton, tá bom? Aí eu trouxe aqui, pessoal, para a gente apresentar um exemplo, né, que se usa essa força gravitacional, essa lei, é como a gente pode calcular a aceleração gravitacional, o G, que a gente usa tanto em problemas, tá? Que nós usamos um valor aproximadamente igual a 10. Mas eu trouxe como situação aqui, ó, a Terra com a órbita de raio D e a Lua, certo? Então, entre a Terra e a Lua vai ter uma força que nós já vimos em outras aulas, que seria a força peso. Mas a força peso, pessoal, é a mesma força gravitacional. Como a gente pode usar ou calcular a força peso? Lembram? Ó, M vezes G. Como calcular a força gravitacional? Na aula de hoje foi apresentado constante gravitacional, produto das massas pela distância ao quadrado. Eu posso aqui, ó, eliminar esse termo M com esse aqui, o Mzinho, então sobra G é igual a Gzão vezes Mzão sobre D ao quadrado. Ok? Observe que nesse caso aqui, qual é a interpretação dessa equação? Que a aceleração gravitacional gerada pela Terra na Lua não vai depender da massa da Lua. Como a Lua está orbitando a Terra, quem governa o campo gravitacional seria a Terra. Se o referencial for o Sol, então a Terra está orbitando o Sol, então não vai depender da massa da Terra. Então, a aceleração gravitacional não depende do corpo que está orbitando o outro, mas sim de quem está no centro da órbita, no caso aqui é a Terra. Ok? Então, eu trouxe essa aplicação para a gente mostrar aqui uma das utilidades, tá bom, pessoal? Com isso, nós encerramos mais uma videoaula. Espero ter atingido o objetivo, né, e vocês terem aprendido, compreendido o que foi apresentado aqui hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha e deixa na descrição, um comentário lá na descrição do nosso vídeo, ok? Então, um abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até logo.